Muito boa noite, eu sou o Eco e esse é mais um vídeo do meu canal. Antes de tudo, só avisando que esse vídeo terá spoilers do arco do Blue Havaí de Jojo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E uma última coisinha, foi mal ter sumido do nada, mas eu vou tentar continuar mantendo a sequência de vídeos. O terror é muito comum em várias mídias. Nos mangás, o terror é muito mais psicológico e desconfortável, como nas obras do Junji Ito. Em Uzumaki, o Junji Ito usou de maneira maravilhosa o terror desconfortável que ele sempre faz. Todas as mini histórias, enquanto aquele vilarejo vai se perdendo aos poucos, é muito assustador de se ver, mesmo não usando muito o artifício do sangue. Diferente do Junji Ito, foi usado muito bem em um dos melhores arcos de JoJo, na minha opinião. Blue Havaí. And Blue Hawaii. No arco de Blue Havaí, nós somos apresentados a um personagem em seu stand, Dolomite, com seu stand Blue Havaí. O stand Blue Havaí é um dos mais interessantes da parte 8 de Jojo. O Blue Havaí funciona de uma maneira bastante curiosa. Ele funciona quando o Dolomite usa parte de seu corpo para infectar alguém, deixando uma marca esquelética na pessoa. Quando alguém é infectado, é forçado a cumprir uma ordem de Dolomite, como perseguir alguém, como vemos as pessoas fazendo contra Josuke. O número de pessoas que podem ser infectadas é aparentemente uma, já que sempre que alguém é infectado num lugar de outro, a pessoa volta ao normal, passando o ciclo infeccioso para outro alvo, que segue a ordem de Dolomite, seguindo a ordem com a limitação de só poder andar em linha reta, não podendo escalar nem atravessar objetos, só podendo continuar andando em linha reta mesmo se ferindo, espalhando o sangue pela rua, que caso alguém toque, o ciclo infeccioso se repete. Já Dolomite era um homem de pedra comum, que era muito apaixonado por uma mulher. Essa mulher, aparentemente cega, se envolveu em um acidente em uma usina elétrica. Dolomite pulou na frente dos cabos, empurrando e salvando ela. Os cabos eletrocutaram ele com tanta força que seus dentes, braços e pernas foram arrancados. A última coisa que Dolomite viu foi a sua amada se afastando. Depois desse caso, Dolomite continuou vivo e comendo animais, o que levou ele a ser procurado pela polícia. Após um tempo, Dolomite se estabeleceu em um santuário perto a um lago, se tornando alheio aos seus irmãos Homem de Pedra e vivendo como um eremita, só se envolvendo na história principal, pois Jobim informa sobre o que estava acontecendo e pede a sua ajuda para conseguir uma Rokakaka, para que ele possa realizar uma troca equivalente. Interessado, ele começa seu confronto contra Josuke. And Blue Hawaii. Essa parte vai ter alguns spoilers sobre o arco do Blue Havaí, que envolve os capítulos 59 aos 64 de Jojo. Esse vai ser só um resumo básico dos capítulos, evitando ao máximo spoilers desnecessários sobre a história. O arco de Blue Havaí começa com o Josuke no meio da família Cascata. Eles estavam falando sobre motos, e o Josuke fala que ele queria aprender a dirigir uma. Mas isso foi só uma distração para olhar as câmeras de segurança. Josuke descobre que alguém invadiu a casa e mostra para Norisuke. Norisuke fica levemente desesperado por achar que nada mais aconteceria depois do arco do Vitamin C. Josuke revela sobre Jobim, explicando todos seus pensamentos e falando sobre as Rokakakas e a troca equivalente. Norisuke e Josuke conversam, e Norisuke pede para Josuke procurar um avaliador de plantas para achar as árvores que foram enxertadas com os galhos das Rokakakas. Enquanto Josuke ia embora, Kato viu a conversa e conta para Jobim que Norisuke está planejando alguma coisa, e Jobim vai direto atrás de Dolomite para pedir a ajuda dele. Logo após a conversa, a cena troca para Josuke andando na rua, enquanto uma criança parava ele e lhe dava um envelope. Enquanto Josuke analisava o envelope, ele vê a forma de um dente nele, e ao longe ele vê a criança andando atrás dele. A criança continua andando atrás dele até bater numa placa e começar a bater várias e várias vezes, sangrando muito até conseguir atravessar a placa e tentar acertar o Josuke, que dá uma rasteira na criança e pula na rua. Um carro para entre a criança e o Josuke, e a criança tenta atacar a mulher do carro, conseguindo tocar na mulher entrando no carro pela janela. Mas o Josuke salva ela no último segundo, jogando café quente na criança.
A criança acaba caindo no chão, aparentemente morta, e a mulher se transforma em um dos zumbis do Dolomite, indo atrás do Josuke e pulando em cima dele. Josuke usa a tampa de uma lata de lixo para se proteger e sai correndo. A mulher consegue correr atrás dele bem rápido, mas Josuke sobe em cima de um lugar e a mulher fica confusa, só batendo a cabeça na parede, seguindo um caminho linear. A mulher percebe Josuke e agarra seu pé, e acaba tirando seu sapato. Josuke joga um lençol em cima dela, o que impede eles de se tocar enquanto ela abraça ele. Por fim, Josuke usa uma pá para jogar a mulher e deixar ela presa dentro de um pé. Enquanto ele corre, Josuke liga para Yasuo para pedir a ela que use seu stand para procurar quem é o dono do dente. Enquanto Josuke andava, ele se viu em volta de várias pessoas que pareciam estar transformadas, até ser atacada por uma mulher depois de ter visto sangue nela. Ele empurra ela no chão e sai correndo. Ela sai correndo atrás dele, mas é atropelada por uma moto. Ele continua fugindo, lutando contra várias pessoas transformadas, enquanto a Yasuo acha o dente e tenta descobrir de quem era. Ela usa o Paisley Park e descobre de quem era, mas é atacada por Jubin pelas costas e desmaia. Josuke tenta falar com ela, mas não consegue, e quando vai sair de um táxi que ele pegou, o taxista vira um dos zumbis do Dolomite por causa de um pássaro. Dolomite tenta infectar o Josuke de várias formas, usando moscas, uma mulher e com um bebê que o Josuke tenta ao máximo não deixar tocar seu pé, pressionando ele numa porta. Só que no fim, o bebê acaba conseguindo infectar o Josuke, que é atraído até o lago do Dolomite e quase morre afogado, se não fosse pela Yasuo batendo no Dolomite e obrigando ele a liberar Josuke, terminando assim o arco do Dolomite. Diferente das obras do Jiu-Jitsu, que tendem a causar certo desconforto e terror aos espectadores, Jojo causa um choque. Jojo sempre foi famoso por suas bizarrices, mas ninguém estava esperando isso na época. Um arco inteiro sobre o medo de ser controlado, porque um simples toque poderia acabar com toda a sua liberdade e te prender numa espiral de controle, fazendo você se perder de si mesmo. Algo que também acontece em Uzumaki do Jiu-Jitsu, mas de maneiras diferentes. Em Uzumaki, todo o caos vai te enlouquecendo aos poucos, fazendo você se perder em meio ao caos e loucura que acontece naquele lugar. Já em Jojo, ele simplesmente te choca, fazendo cada capítulo ser pior e mais sangrento. É agoniante ver o bebê, a mulher e a criança sendo controlados, e por causa disso praticamente se matando tentando alcançar e infectar o Josuke. E ainda mais o final do capítulo, que vemos Josuke literalmente quase morrendo afogado, o que ninguém estava esperando esse final, causando um desconforto ainda mais pelo sangue, que é utilizado por causa do poder do Dolomite. Mesmo sendo um arco cheio de defeitos, eu acho ele muito bom. Uma coisa que Jojo Parte 8 faz bem são fugas e perseguições contra o stand. Temos muitos exemplos disso no mangá. É muito divertido ler essas histórias que o Araki cria sobre perseguições e fugas. Ele constrói elas muito bem nesse capítulo. Bom, acho que eu falei tudo que tinha para falar sobre esse arco do Blue Havaí. Esse é um dos meus arcos favoritos da parte 8 e eu amei fazer um vídeo sobre ele. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa um like, se inscreve se gostou do vídeo e assiste algum outro vídeo meu se tiver fim. Tenha uma boa noite.